tema importante e responde às dúvidas da população através do nosso WhatsApp 99326228, 99326228 é o telefone que você pode sempre encaminhar a sua pergunta. E hoje você preparou um tema muito importante, né? Inclusão escolar, né? Mas acredito que seja, claro que todo tema é importante, mas acredito que seja um dos temas mais importantes e um grande desafio, né? É importante, é desafiador e a gente ainda está construindo, então é um tema que está em construção, principalmente no que tange a preparação dos profissionais para essa inclusão da criança na escola, né? Então, a gente está fazendo história. Seria esse o maior desafio hoje, Ana? Ter profissionais preparados dentro das instituições de ensino para lidar, né, de forma ampla com essa questão da inclusão social? Seria hoje o grande desafio? Essa questão da formação continuada, né, do profissional da educação e também do profissional da saúde, aquele que está acompanhando a criança na clínica, porque isso é novo para todo mundo, e principalmente a quantidade de crianças que estão sendo incluídas na escola regular, né? Hoje a gente vê o dado aí estatístico de 1 a cada 30 crianças vão estar dentro do espectro autista. E aí, aqui nessa estatística, a gente está falando só de autismo. A gente ainda tem ali as crianças com síndromes, com TDAH, com paralisia cerebral, com questões neurológicas. Então, a inclusão hoje, ela é uma realidade. Então, a gente precisa se preparar para isso. Pelo menos desejar estar convivendo com essas pessoas, isso é muito importante. Por que eu estou falando se é um dos grandes desafios? Porque quando a gente fala de capacitação, principalmente no ambiente escolar, a gente está falando tanto das escolas municipais quanto estaduais, então precisa de investimento público. Está faltando, em alguns momentos, o governo entender que essa diretriz precisa fazer parte das políticas públicas, né, para poder fazer realmente a inclusão verdadeira. Porque hoje a gente fala, o governo sempre fala, eu promovo a inclusão, né, mas uma coisa é promover a inclusão, outra coisa é realmente praticar a inclusão. Acho que está faltando, talvez, esse complemento dessa etapa, né? O que a gente fala é o seguinte, que essa criança, quando ela vai para a escola, o processo que ela vive é um processo de ser agregada ao ambiente, não incluída no ambiente. Porque ser incluído significa que essa criança vai estar participando ativamente tanto das atividades pedagógicas, as atividades que a gente vai falar que são atividades de conteúdo, né, português, matemática, ciências, quanto nas atividades que são extra conteúdos. Então, essa criança precisa de participar também do recreio, ela precisa de participar da merenda, ela precisa de socializar naquele espaço. Então, a inclusão, quando a gente fala da inclusão escolar, a gente não está falando só de aprender a ler e escrever, a gente está falando de tudo aquilo que envolve o espaço escolar. E a instituição e o profissional estando preparado para promover a inclusão de forma integral, né, isso traz grandes benefícios para a instituição e principalmente para a criança que precisa passar por uma evolução pedagógica. Eu estou falando isso porque a gente acompanha muitos casos, né, envolvendo muitas vezes polêmicas em relação à situação de comportamento nas escolas e na maior parte das vezes é porque houve ali a falha da inclusão escolar, né? Não tem um profissional capacitado, a instituição não está preparada, isso pode trazer consequências graves, né? Com certeza, o processo de desenvolvimento, do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da alfabetização, ele precisa ser muito bem feito e muito bem pensado para qualquer criança. Para uma criança atípica, esse processo precisa de ser muito mais pensado, muito mais planejado. E a gente entender também que não é um favor que a instituição faz para a criança. Essa inclusão é um direito, não é um favor, não é bondade da escola, não é, nossa, que bacana desta professora desse ano, não. O processo da inclusão é um direito da criança e a gente tem aí um amparo legal, né, para o que fazer para essa criança ser de fato incluída. Então, saber disso, dessas ferramentas que a gente tem para viabilizar a inclusão é importante. E a instituição, quando ela está preparada, né, para promover a inclusão, ela traz segurança para a família. Porque já é uma angústia muito grande, gente. Todo mundo que está acompanhando com certeza passou para isso. É uma angústia muito grande esse momento da vida escolar da criança, né? Todos os pais ficam inseguros, ficam com receio.
se vai ser satisfatória e se a evolução vai ser como esperado, né? Agora imagina para a mãe, para a família, que além de tudo isso tem que pensar se a instituição está preparada para essa inclusão. Eu acredito que a angústia seja ainda maior. Então isso traz segurança para a família, né? Essa preparação, essa elaboração dessa inclusão, ela se faz necessária no seguinte sentido: oferecer aos diferentes de acordo com as suas diferenças. A inclusão não significa que essa criança tem que fazer tudo igual e desempenhar tudo igual. Ela vai fazer de acordo com as suas possibilidades, com as suas potencialidades. E a gente sabe que todo mundo tem potencial para ser desenvolvido, né? Então, quando a gente pensa na inclusão, a gente vai pensar ali nessas ferramentas, né, que é o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI da criança, que pode trazer, inclusive, aí uma adaptação do currículo, né, do que essa criança vai aprender, do que não vai aprender. Esse PDI pode constar isso, né, que é o plano de desenvolvimento individual. O professor de apoio ou o profissional de apoio que precisa de estar ali com a criança, oferecendo para ela a ajuda, o auxílio que ela precisa, não mais que isso. E esse é um grande desafio, né? A gente tende a super proteger a criança que está no processo de inclusão. Então, isso também é muito importante. E o contraturno escolar, que é o atendimento educacional especializado, que é aquele que vem sanar aí, ou reforçar as questões pedagógicas que são necessárias para essa criança estar participando desse contexto. Esse profissional de apoio é sempre motivo de muita discussão, né? É o que, em alguns momentos, né, as instituições pecam, né? Esse profissional que tem um papel extremamente importante. Extremamente importante. Para esse profissional trabalhar bem, ele precisa desse documento elaborado, desse PDI. Ele precisa de saber quais são as adaptações que vão ser feitas para aquela criança. E a gente tem uma questão, né, que, por exemplo, no Estado, esse profissional que apoia a criança, ele é um professor, ele é um pedagogo. No nosso município, ele é uma pessoa de nível médio. Então, ele não tem uma formação específica na área da educação. E aí, isso é uma questão de política pública, né? Não é, a gente aqui não está falando de algo que está errado aqui ou ali. O município cumpre o que se propõe a fazer, mas é algo que a gente ainda precisa discutir, né? Que é um tema importante, que a gente precisa discutir, que a gente precisa refletir e precisa tentar mudar esse cenário, né? E entra naquilo que eu falei, né? Não adianta só promover inclusão. Na prática, tem que haver a inclusão, né? Se o profissional não tem a competência técnica, não está capacitado para a função, você está promovendo inclusão sem, na prática, fazer a inclusão acontecer. Porque é muito importante a gente saber dosar a quantidade de auxílio, né? Oferecer para a criança o desafio na medida certa. Esse desafio na medida certa, a gente só consegue oferecer se a gente tem uma boa avaliação feita. E quem faz essa boa avaliação no processo de inclusão? Essas são reflexões importantes para a gente estar fazendo. Nós estamos falando aqui uma visão da área pública, né? Mas a rede particular, ela também precisa estar preparada para essa inclusão social, né? Porque, como você disse, é um direito, né, da criança ela ter a inclusão social. Está valendo para todo mundo essa lei, né? Está valendo para o âmbito público, mas também para o âmbito privado. Então, está valendo para todo mundo isso. As pessoas precisam entender que o que é direito da criança no público é também direito da criança no privado. E eu vou reforçar isso, não é um favor, é um direito. Inclusive, eu tenho a participação da Fernanda, que lá do bairro Esplanada, ela está perguntando o seguinte: como fazer esse, no caso ela está falando como família, como fazer esse acompanhamento junto à instituição, né, para ver se a inclusão está acontecendo de verdade. A família tem um papel importante também nisso, né? Tem, a família tem um papel importante. Então, por exemplo, você já tem acesso ao PDI do seu filho, independente de qual escola que ele esteja. Nesse momento do ano letivo, esse documento ele já tem que estar em mãos, né, da família e também do professor de apoio e da professora
regente, da professora do EE e dos profissionais que acompanham essa criança. O que está sendo proposto para essa inclusão? Então, eu atendo muitas famílias que elas não sabem nem que elas têm esse documento, muito menos que elas vão pedir esse documento. Então, é importante acompanhar dessa forma, né? O que está sendo feito para o meu filho? Tem alguma adaptação? Ele precisa de alguma adaptação? Ele está acompanhando a turma? O que reza esse PDI dele? Então, a gente ter acesso a esse documento é uma boa forma de acompanhar. Eu tenho a dúvida também aqui da Patrícia, lá do bairro Cidil. A Patrícia está dizendo o seguinte, né? Quando a gente entende que não está acontecendo a inclusão, qual que é o caminho? O que fazer, né? Você tem que buscar seu direito, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente buscar o direito, mas a gente precisa também de entender que nessa história não tem vilão e mocinho, né? Porque a gente vê também um movimento de falar, a escola não está fazendo, a professora não está fazendo, e a gente precisa de entender também que a gente está construindo esse processo, que a inclusão está sendo construída por nós. Então, entender isso e trazer isso para um diálogo, né? Chegar para a escola, para o supervisor, para o coordenador, para o professor, e falar assim, vamos sentar aqui, vamos elaborar o plano para viabilizar a inclusão do meu filho. Então, isso é importante. Porque é muito fácil nesse processo, que é um processo desafiador, a gente culpabilizar uma pessoa. E eu garanto para vocês que a grande parte, a maioria das escolas quer fazer. A maioria dos professores quer fazer o diferente na vida do aluno, né? Com certeza, né? A função que o educador assume, né? E ele tem prazer em fazer isso, Sim. né? Eu tenho aqui a participação também do Ricardo, lá do Bom Pastor. Ele está dizendo que quando você disse sobre a função do profissional de apoio, né? Que tem que respeitar os limites da criança e ajudar ela no desenvolvimento da inclusão. Aí ele quer saber o seguinte, alguma dica, orientação para fazer isso também em casa, né? Sim. Ricardo, eu falo muito que o nosso papel como terapeuta, como pais, como acompanhante terapêutico, como assistente educacional, é ser desnecessário para essa criança. A gente tem que trabalhar para que essa criança não precise da gente. Então, o principal é o auxílio na medida certa, o desafio na medida certa, e pensar assim, por exemplo, se meu filho não se veste sozinho, ele precisa de 100% de ajuda para colocar a roupa. Então, essa semana eu vou trabalhar para que ele precise de 90% de auxílio para colocar a roupa. E assim, eu vou me fazendo desnecessário e tornando a minha criança independente, ou o meu aluno independente. Essa orientação é extremamente importante, porque a inclusão não é fazer. A inclusão é, respeitando os limites, ajudar ele a desenvolver, né? Isso é inclusão, né? Não é fazer para a criança, é fazer junto com ela na medida que ela necessitar. Então, isso é importante. É por isso que toda semana a Ana Fernanda está aqui ao vivo na TV Candidez, trazendo sempre uma dica, uma orientação importante sobre algum tema. Muito obrigado a todos os telespectadores que sempre participam, encaminham para a gente mensagens, hein? Inclusive você está lá no Instagram também, né, Ana? A gente tem que reforçar aqui, sempre disponível para atender todo mundo, né? Isso mesmo. Aproveitar só para mandar parabéns para todos os pedagogos, dia 20 agora de maio foi o dia do pedagogo, então parabenizar a todos. Ah, que legal, um abraço para você, parabéns a todos os profissionais que com certeza estão aí acompanhando o programa. Muito sucesso. Obrigada. E eu reforço aí, tá na tela para você a rede social da Ana Fernanda, ela fica sempre disponível para poder atender todo mundo. É só fazer contato lá pelo Instagram, que você vai ter a orientação adequada, assim como tem a orientação também para sua dúvida e para sua pergunta aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. E eu reforço que a participação na íntegra sempre fica disponível lá no nosso portal sistemampa.com.br. É a oportunidade de você rever a entrevista na íntegra e ter acesso a todas as informações que o programa Bom Dia Divinópolis sempre traz aqui como destaque. Muito obrigado, viu, Ana? Obrigada. Ótimo fim de semana para você.